Boa noite, irmãos. Quinta-feira, dia 3 de setembro, mais uma semana caminhando do meio para o seu final. E mais uma semana em que contamos com a proteção, o cuidado e a direção do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo e do Deus Soberano, o Deus que tem conduzido todas as coisas para a sua própria glória. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, do verso 18 ao verso 25. As Escrituras dizem assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nos reunimos mais uma vez nesta noite para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Pedimos iluminação, pedimos, Senhor, do teu cuidado, para que a tua palavra fale conosco de maneira profunda, Senhor, e de maneira íntima. Essa tua palavra que não sai da tua boca sem cumprir o teu santo propósito. Nosso Deus, a nossa gratidão ao Senhor pelo dia que caminhou, pela semana e pelos atos de providência do Senhor, com a família de irmãos nossos que estão enlutados, Pai. Mais irmãos que durante essa semana, final da última semana, perderam pessoas que amam. Abençoe, Senhor. Cuide dessas vidas. Fortaleça-os. E guarde os nossos irmãos que estão doentes também. Irmãos que estão passando por dificuldades na saúde. E muitos até mesmo sem a segurança de uma direção médica, Pai. Como o Senhor é toda a segurança dos teus filhos, que eles estejam seguros no Senhor, Pai. Guarde a cada um de nós e nos dê da tua proteção, como tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos para um momento de louvor ao nosso Deus. Depois voltamos para estudar a palavra do Senhor. Descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir,
Os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Estarei onde? Onde nós estaremos? Nós temos falado sobre o final da história da redenção. E o final da história da redenção, ele se encerra com a glorificação, ou com a consumação. E dentro desse ato final, nós observamos que alguns aspectos eles precisam ser estudados. Nós continuamos falando um pouco sobre isto e vamos falar um pouco hoje sobre novos céus e nova terra. Começo. Vamos fazer uma introdução desse assunto. A glorificação. Então, este é o processo, é a parte final de todo o processo da redenção do nosso Deus. Vamos nos lembrar que quando nós falamos no processo final e na glorificação, nós temos por início o final desta era com o retorno da pessoa de Jesus Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo, o retorno de Jesus, ele marca o final de toda a história. Em estudos anteriores, nós vimos que há marcas que as Escrituras nos falam que acontecerão, fatos que acontecerão antes do retorno. O retorno de Jesus será um retorno iminente e esses sinais eles deverão ser cumpridos. Há uma série de confrontos de pensamentos com relação a esses momentos, mas sabemos que são duas verdades que caminham juntas. Uma, a vinda de Jesus, as Escrituras nos dizem, ela será iminente, repentina. Por outro lado, sinais estarão ainda a acontecer. Tudo isto, as Escrituras nos dizem que estarão a se realizar e que os filhos de Deus, quando os sinais começarem a acontecer, eles saberão que, pela ação do Espírito, aqueles são sinais que marcam de maneira definitiva o início do último estágio da salvação do Deus Todo-Poderoso. Então, a segunda vinda de Cristo, e com a segunda vinda de Cristo teremos a ressurreição dos mortos, os mortos haverão de ressurgir, ou os corpos serão dados novamente pelas sepulturas, numa expressão figurativa que as Escrituras nos apresentam. E como consequência, nós teremos o julgamento final, onde Jesus estará separando o joio do trigo, os cabritos das ovelhas. E o último estágio, tomando aqui a vida daqueles que estão com o Senhor, é a instalação nos novos céus e na nova terra.
nós vamos falar sobre isso. Falamos sobre a vinda de Cristo, o seu retorno, sobre a ressurreição, falamos um pouco sobre o julgamento final e começamos a falar sobre os novos céus e a nova terra, o último estágio do plano soberano da redenção do nosso Deus. Primeiro, vamos pensar na concepção que é muito comum dentro do nosso tempo, e eu creio que caminhando até tempos atrás, com relação ao céu. Eu coloquei como concepção pessoal sobre o céu, voltando àquilo que eu tinha como pensamento, até que, estudando a palavra de Deus, as coisas se clarearam. Vejam que as Escrituras, elas afirmam que depois que o julgamento final acontecer, todos aqueles que viveram com o Senhor, eles vão entrar no gozo da presença de Deus de maneira definitiva. Eles entrarão na vida eterna ou na comunhão plena com Deus, de maneira que isto nunca mais terá o seu fim. No entanto, um pensamento, e esse era um pensamento que caminhava comigo, uma concepção bem própria no nosso tempo, é que depois do juízo final, nós vamos reinar eternamente com Cristo no céu. E essa é uma ideia que caminhou comigo e eu aprendi dessa forma desde muito tempo. E só estudando a palavra de Deus que tudo tomou uma nova direção. Meus irmãos, nós pensamos desta forma por uma simples razão. Nós aprendemos assim e nós passamos a crer dessa forma porque assim nós aprendemos. Nós aprendemos dessa forma sobre a nossa relação depois da volta de Cristo Jesus. Então, se nós entendermos que o céu é um lugar onde todos aqueles que partiram no Senhor estão, feito. É isso mesmo que as Escrituras nos dizem. Todos os que partiram no Senhor estão no céu e estão lá entendendo que, segundo nós já estudamos, é um momento provisório, não é ainda um momento definitivo. Agora, se nós entendermos que essas pessoas que estão lá, elas estarão lá e elas permanecerão lá, e esse é o estágio final da vida delas, nós precisamos pensar melhor, porque a ressurreição acontecerá. Ressuscitarão e retornarão para lá? Nós precisamos rever, é o que nós vamos pensar um pouco sobre isso agora nesta noite. O céu como um lugar definitivo. Não está incorreto pensarmos no céu como um lugar definitivo. Não está correto. Porque a palavra de Deus ela fala sobre o céu. Interessante que referindo-se ao céu como a morada eterna dos filhos de Deus. Ela é usada de maneira muito própria para falar hoje do local onde Deus se faz presente em governo, onde a pessoa de Jesus Cristo está e onde estão também aqueles que partiram no Senhor. Então, é uma maneira que não é incomum de pensar, absolutamente. Mas quando nós olhamos um pouco mais a fundo dentro das Escrituras, nós vamos entender que quando nós falamos de céu, e quando falamos em novo céu e nova terra,
Nós estamos falando sobre uma condição posterior à situação que a gente vive agora, no nosso pensamento com relação ao céu e o local definitivo que será a morada de todos aqueles que viveram fé em Cristo Jesus. Então, tratar os novos céus e a nova terra como um céu definitivo, ele parece que ele não é próprio. A melhor palavra é essa, não é próprio pensar dessa maneira, porque as Escrituras nos dão a entender que o céu atual e a terra atual terão uma transformação e serão uma única coisa. Formarão uma unidade, onde o novo céu e a nova terra representarão uma realidade só. O céu renovado, ele estará presente em uma terra restaurada. Né? É bom, é bonito pensarmos assim. Um céu renovado e uma terra restaurada. Nós vamos rever algumas coisas que já estudamos anteriormente com relação ao céu. Afinal de contas, o que é o céu? Hoje, as Escrituras nos afirmam, quando eu digo hoje, na presente dispensação, no presente momento, nesse tempo até que Jesus volte, ele é apresentado como a morada ou a habitação de Deus. Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares da sua própria criação. Não há um lugar onde Deus não esteja. Por outro lado, as Escrituras afirmam que o céu é o lugar onde Deus está. Quando nós oramos, por exemplo, dizemos, Pai nosso que estás nos céus. Né? No céu, Deus firma o seu trono. O trono de Deus está nos céus. Significa que, pela vontade única de Deus e pela sua soberania, ele faz do céu o local da sua habitação, não que ele esteja circunscrito àquele lugar, mas onde ele coloca como referência para a sua própria criação, a sua posição de governo. Então, nós precisamos de um referencial, criação dele. Então, ele estabelece esse referencial, e esse referencial é o céu. Né? Vejam essa definição que nós temos. O céu é um lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. Wayne Grudem diz isso. É importante lembrar que o céu, meus irmãos, é um lugar real, é um lugar físico, é um lugar que existe de fato. Não é apenas a imaginação de religiosos cristãos. Absolutamente. Também não é um estado de coração. Não é um estado de vivência entre as pessoas. Não é um sentimento. É comum observarmos pessoas afirmando que o céu e o inferno são aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga, aqui tudo se resolve. No pensamento de muitos, isso realmente acontece aqui, porque não vem qualquer possibilidade de continuidade depois da morte. Nós estamos falando em continuidade depois da morte, porque as Escrituras nos afirmam que haverá ressurreição, julgamento e haverá céu e inferno de fato como realidade definitiva e final dos homens, daqueles que viveram fé em Cristo como seu Redentor e daqueles que não viveram essa relação de fé. Então, isso é um fato que é muito claro, segundo as Escrituras. Nós precisamos entender e lembrar que quando falamos em céu, estamos falando em lugar. Lugar com posição geográfica, mesmo que nós não consigamos identificá-lo. Então não é uma situação social, como alguns podem até nesse tempo
de pandemia estar afirmando que estão vivendo, muitos estão passando por um verdadeiro inferno, né? Ou muitos que se recuperaram da Covid depois de tempo sofrendo no hospital, dizerem que saíram do inferno para o paraíso ou para o céu. Isso não é próprio afirmar, absolutamente, porque quando falamos em céu e inferno, falamos em um lugar, e não apenas um estado que pessoas estão vivendo hoje. Olhem para as Escrituras, e se aqui há algum sofrimento que se acha difícil e o identifica com o inferno, olhe para as Escrituras e você vai ver que aquilo que se passa aqui, absolutamente não dá para comparar com o que será de fato um inferno. Vejam esses textos da palavra de Deus com relação ao céu. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas. Estamos falando um pouco a respeito do céu como um lugar. Ele foi elevado às alturas. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ele não estava sendo elevado para as nuvens, ele estava sendo elevado para um lugar. E lhes disseram, Jesus está subindo também, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, a referência a um lugar, virá do modo como o vistes subir. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Referência de lugar, de local, e não apenas de circunstância ou estado. Atos 7, 55 e 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes. O texto continua, e aqui nós temos Estevão em o momento da morte dele. Alguns têm afirmado que ver o Filho de Deus e os céus abertos não passaram de um momento de êxtase, pela situação de tensão que estava vivendo, estava ali diante da morte, e todo o seu conceito religioso veio à sua mente, e nesse êxtase, então, ele imagina ter visto Jesus e ter visto o Pai e o trono de Deus. Eu entendo, irmãos, que o que Estevão viu foi, de fato, um pedacinho do lugar para onde ele estava indo. Lugar. E não só um momento de êxtase ou de sentimento. Esse é o lugar da habitação de Deus, que de alguma forma será feito novo no tempo do juízo final e será unido a uma terra renovada. Novos céus e nova terra. Apocalipse e Pedro nos falam a respeito de um lugar e de uma renovação. Né? Haverá um céu renovado e Deus fará uma nova terra. Esse céu renovado, no capítulo 21 de Apocalipse, ele é apresentado como a Nova Jerusalém. Aqui há uma imprecisão por parte de muitos com relação à definição de toda a figura que está lá. O Apocalipse ele é muito cheio de figuras, extremamente cheio de figuras. Figuras que foram tomadas do Velho Testamento, em grande parte, e que João usa para identificar aquilo que não havia referencial aqui no nosso tempo. Não havia referencial para aquilo que João viu. Então, Apocalipse nos mostra que vai haver
um céu renovado. E Pedro nos afirma que haverá uma renovação na terra em que nós vivemos hoje. É importante nós lembrarmos uma coisa. O texto que eu acabei de ler, ele nos mostra que a disciplina de Deus sobre o homem, ela atingiu também a própria criação do Senhor. Às vezes, um pouco mais à frente, em um outro estudo, nós vamos ver um pouco sobre isso. Deus, ele disciplina o ser humano, disciplina-nos pelo ato da desobediência, e desta forma ele lança maldição sobre o homem, sobre a mulher e sobre a própria criação. E Paulo nos dá a entender que esse sofrimento ele permanece na criação, porque ela aguarda a redenção do nosso Deus. Então a disciplina de Deus atingiu a própria criação do Senhor. Quando nós olhamos e vemos por aí toda a beleza que há, não nos enganemos imaginando que sobre a natureza não está pesando até hoje a mão de Deus por nossa causa. Nós nunca podemos nos esquecer disso. A palavra do Senhor disse que, no verso 20 do capítulo 8, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente por causa daquele que a sujeitou. E o verso 22 diz, sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Ela aguarda a expectativa da revelação do Filho de Deus para que ela seja também restaurada. A terra será renovada. O céu terá uma beleza que nós não conhecemos hoje. Então, a maldição de Deus veio sobre a própria terra. Essa palavra vaidade que aparece aqui no texto que nós lemos, não significa, como está aí, um orgulho frívolo. Significa que a criação ela não consegue hoje, por causa da maldição de Deus sobre ela, atingir o potencial de eficiência para a qual ela foi criada. Então, ela não cumpre toda a sua potencialidade. E olha que nós olhamos para a natureza e nos vemos maravilhados com ela. No entanto, ela também geme. William Hendrickson diz o seguinte, que hoje, no presente, como resultado do pecado, a natureza não alcança a autorrealização. 2 pontos. Suas potencialidades estão presas, sujeitas e confinadas. A maldição de Deus sobre a criação claramente mostra que a natureza ela hoje não consegue realizar plenamente tudo aquilo que potencialmente Deus nelas colocou e concedeu a elas para que realizassem. A gente observa que a criação de Deus, como um todo, revela isso. Nós observamos, há alguns dias atrás, aquela nuvem de gafanhotos que estava entrando pelo Uruguai, Argentina e ameaçando as plantações do Rio Grande do Sul. Nós observamos, meus irmãos, pragas que estão acabando com as plantações, as colheitas. Nós vemos pessoas que são feridas por animais que as agridem, as atacam. Nós observamos plantas que precisam cuidadosamente serem separadas, porque se forem ingeridas ou até mesmo tocadas, elas causam grande mal a nós. E, meus irmãos,
é importante nós observarmos que a maldição de Deus veio sobre toda a criação como juízo sobre nós, porque os animais, as, as plantas, elas sofrem tudo isto, porque Deus agora, para nos disciplinar, colocou-as numa condição que não lhes era natural. Olhem para a afirmação de João no capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu ouvi certa feita de um professor que dizia que um dos princípios hermenêuticos que ele teve de um mestre seu, né, esse mestre dizia que aquilo que dentro das escrituras pode ser entendido literalmente, deve ser entendido. Aquilo que não dá para entender literalmente, é preciso então buscar a compreensão do sentido que figurativamente ali ele apresenta. Ver um novo céu e uma nova terra, isso não me parece uma figura de linguagem, não me parece uma ilustração, mas vem-se com uma realidade bem clara e presente dentro do futuro que haverá de estar sobre nós. Vi um novo céu e uma nova terra. Já ouviu alguma coisa, meus irmãos, que nenhum ser humano chegou sequer a imaginar ou a sonhar? As Escrituras dizem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele viu algo extraordinário. E é interessante que Deus já havia revelado parte do que João viu a outras pessoas. Nós observamos Isaías viu parte daquilo que João estava vendo. Paulo também. Pedro, da mesma forma, recebeu uma porção dessa revelação. Eles receberam uma parte pequena da grandiosidade daquilo que João viu diante de si. Vamos lembrar que Apocalipse, dentro das visões de João, não teve simplesmente ali o apóstolo amado um assentimento. A revelação nos diz respeito a olhar e ver de uma maneira muito clara uma realidade. Então o que João viu foi de fato alguma coisa real, muito real. Esta realidade, então, ele vai ilustrar-nos com figuras que muitas vezes, por não haver paralelo aqui em nossa realidade, ele usou figuras que dão a expressão, dentro do máximo que ele pôde, de beleza, até mesmo de dor e de realidade, ou de realismo. João vê algo que Deus havia revelado em parte a Isaías, a Paulo e a Pedro. Privilégio desses homens. Privilégio de João. Então a terra, ela será renovada. Ou ela será substituída por uma outra criada por Deus. São duas correntes de pensamento. Uma delas dizendo que a terra será renovada e uma outra dizendo que a terra será recriada. Irmãos, parece que, segundo alguns textos das Escrituras, o que vai acontecer de fato é uma destruição dessa terra. Tudo vai ser destruído. E Deus vai criar algo novo.
Nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe depois à frente. Há pessoas que afirmam que haverá uma criação absolutamente nova. Pensadores reformados já entendem de forma diferente. Entendem que haverá uma renovação da atual criação e não algo completamente novo, refeito por Deus. Não é? Por quê? Porque se imaginemos que Deus ele decida aniquilar absolutamente tudo, totalmente. Vamos lembrar que quando ele cria todas as coisas, ele diz que foi tudo muito bom. Né? Nós observamos que aquilo que Deus criou como bom continua existindo dentro do muito bom. Há uma maldição sobre tudo? Sim, o próprio Deus amaldiçoou. Nós sabemos disso. Nem por isso, meus irmãos, a criação de Deus deixou de ser santa, perfeita e boa. Tem mais uma coisa, né? Tudo isso aconteceu por uma ação de Satanás tentando Eva na intenção de fazer com que Adão pecasse. Dá-nos a impressão de que se Deus fizer tudo de novo, acabar com tudo e fizer de novo, quem vai ter a última palavra em tudo isso será o tentador, será o diabo. Né? Meus irmãos, a criação de Deus nunca deixou de ser boa. Nunca deixou de ser perfeita. Nunca deixou de ser agradável. Ela hoje não cumpre o seu propósito porque Deus a amaldiçoou. Uma criação bela, uma criação perfeita, uma criação única, uma criação que vem da mente criativa do próprio Deus. Meus irmãos, toda a criação do Senhor ela é coroada com a criação de nós, pessoas, dos seres humanos. Não é provável que Deus aniquile tudo, coloque fim em tudo e faça tudo novamente. A expressão que foi citada anteriormente, quando diz que viu novo céu e uma nova terra, no mínimo está fazendo referência à terra e aquilo que a circunda, mas é bem provável que tenhamos aqui uma expressão que identifica toda a criação de Deus, todo o universo criado, todas as coisas. Porque parece-nos que todo o universo ele foi afetado pelo ato de desobediência que aconteceu aqui. Não temos evidências para chegar dentro das Escrituras e abrir um leque para tudo isso. Mas provavelmente tudo aquilo que foi desorganizado, é seguro, Deus estará novamente organizando. Né? Deus cria os céus e a terra e Ele os renova. Então, o vocabulário que é usado por João aqui para falar sobre o novo, ele não está apontando para algo que é recriado. Não. Ele está falando de alguma coisa que é nova em qualidade. Não está dizendo que agora haverá algo novo em essência. Algo novo como desfez tudo e fez novamente. Deus vai recriar o céu e a terra no sentido de dar a eles qualidade e potencialidade,
como originalmente eles foram feitos e eles foram criados. Vejam esta citação. Deus não destruirá o mundo físico por completo, o que seria reconhecimento de que o pecado frustrou e venceu os propósitos de Deus. Antes, Deus aperfeiçoará toda a criação e colocará em harmonia com os seus propósitos para os quais ele as criou originalmente. Meus irmãos, o homem não frustrou os propósitos de Deus em sua criação. Satanás não fez isso. Absolutamente. Não houve uma vitória de Satanás e uma derrota de Deus dentro dos seus planos e seus propósitos. Absolutamente. Deus não foi pego de surpresa em momento nenhum, em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Então Deus não vai destruir por completo. Cremos nisso, toda a sua criação. Ele vai fazer com que elas voltem ao que era antes. Lembrando que ela é o que é, porque em Adão desobedecemos. E por causa dessa desobediência, Deus pesou a sua mão em justiça sobre toda a criação para aplicar sobre nós o seu juízo. Pedro fala sobre algo que chama a atenção. Quando diz que a criação de Deus ela sofrerá uma ação de um desfazer abrasador sobre ela. O fogo não vai destruir o universo. Nós temos segurança disso. Após, meus irmãos, o que vemos em Pedro, os mesmos céus e terra ainda existirão, porém serão renovados gloriosamente. O que Pedro nos fala e o que João nos fala em Apocalipse. Então, nessa nossa introdução sobre os novos céus e a nova terra, vimos algumas coisas que foram já vistas anteriormente em outros estudos. E o que é importante nós observarmos? Quando falamos em novos céus e nova terra, nós estamos falando em uma ação de Deus, onde Ele fará com que tudo aquilo que anteriormente deixou de cumprir o seu propósito original por causa da desobediência, volte a cumprir perfeitamente todo o seu propósito na potencialidade renovada do que o próprio Deus haverá de fazer. Deus em Cristo fará isso. Haverá novos céus, haverá uma nova terra. E a criação deixará de gemer diante do ato disciplinar de Deus sobre nós. E, infelizmente, envolveu toda a criação como um ato de justiça disciplinar do Deus Todo-Poderoso sobre os homens desobedientes. Deus abençoe, Deus cuide de você, da sua vida, e Deus nos permitindo, no domingo pela manhã, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre os novos céus e sobre a nova terra. Nós estamos há 2 dias já, esse é o 3º dia, na semana chamada Semana da Pátria. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar, interceder pelas autoridades, por aqueles que governam, por aqueles que administram, para que haja um governo justo. E desta forma, a própria sociedade sofra menos diante de um governo
que seja justo em suas ações e em suas medidas. E desta maneira haja famílias melhor assistidas, haja pessoas sofrendo menos, pessoas mais amparadas. Nós sabemos que toda a questão social ela não é um peso que tem que cair sobre o governo em tudo, absolutamente. Mas eles precisam administrar com justiça, sabedoria e equidade, para que a sociedade sofra menos. Nós vamos orar e nós vamos encerrar o nosso estudo desta noite com um hino do nosso inário. E esse hino ele é uma oração pela nossa pátria. Nosso Deus, nós estamos há décadas, Pai, vivendo situações difíceis dentro da nossa nação. Nós temos visto que, como tem acontecido através da história humana, pessoas têm procurado galgar posição de administração, não para que administrem bem as lutas, as dificuldades e as necessidades que como pessoas nós temos, mas que estão buscando interesse pessoal, interesse próprio, estão buscando segurança, garantia, estão se esquecendo que o propósito de estarem ali é o de cuidar de pessoas. Senhor, nós te louvamos porque não há nenhum governo que seja estabelecido sem que o Senhor dê o teu aval, Pai. E é através da liberdade que o Senhor nos dá que isso tem acontecido. Senhor, daqui a pouco teremos mais eleição. Pai, não permita que o momento eleitoral seja usado, Senhor, para fins próprios, fazendo com que outras necessidades e necessidades reais deixem de ser supridas para que valores possam ser desviados e usados de maneira ilegítima para benefício próprio, para que possam se eleger. Senhor, o Senhor é aquele que inclina o coração do rei. Nós te louvamos por isso, Pai. Porque aqueles que governam acreditam que estão com tudo em suas mãos. Podem ter em suas mãos leis a seu favor, pessoas que lhes beneficiem. Mas, Senhor, que muitos deles não sabem é que eles continuam sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor para a tua honra e para a tua glória. Cuide do nosso país, da nossa pátria. E, Senhor, permita que o teu povo faça a diferença dentro da nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus único, Deus Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, seja sobre a nossa nação, seja sobre o nosso estado, seja sobre a nossa cidade. Que assim seja hoje e por todo sempre. Amém. Vamos louvar a Deus então com esse hino e encerrar o nosso estudo desta noite. Pátria oramos a ti, Supremo Deus, por nosso lar clamamos a ti, ó Rei dos céus. Bendito
vida pastoril, governa o brio senhorio, modera a lida mercantil. Deus salve a pátria, da pátria que nos deste, desvie tua mão. Desgraças, fome, peste, perfídia e sedição, sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial, e dá-nos graça divinal. Deus salve a pátria, dá-nos real civismo, fiel, constante, audaz, promove o cristianismo do príncipe da paz. Da pátria afasta crenças vãs, derrama bênçãos temporãs, dominem só doutrinas sãs. Deus salve a pátria. A tua igreja inflama com zelo eterno amor, e seja o seu programa cumprido com vigor. Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, difundirão de Cristo a luz.